Hoje quem vai contar para vocês um pouquinho quem vai explicar para vocês a aula de linguagem de programação sou eu, o Matheus. E nas últimas aulas vocês estiveram conversando, estiveram falando sobre os diferentes tipos de dados que tem na linguagem de PHP, que seriam os tipos de dados básicos, né? Que seria o int, o string, o boolean, float. E no caso de hoje a gente vai falar sobre os arrays, que seria um tipo de dados um pouco mais complexo do que os que vocês viram anteriormente, mas que é muito útil e a gente vai usar muito ele. Bom, não só em PHP, senão que a gente utiliza ele em muitas linguagens. Uma definição assim mais geral sobre o array é que o array é uma estrutura de dados que serve para armazenar uma coleção de valores, tá bom? Como a gente pode ver aqui no exemplo da imagem, vamos supor o exemplo que a gente quer guardar uma lista com a idade das pessoas. Por exemplo, a lista da idade dos nossos alunos. Tá bom? Nesse caso, a gente não guardaria o aluno, senão a gente guardaria só a idade dele, pra gente, não sei, algum dado estadístico ou alguma coisa do estilo, tá bom? Então, o que a gente faria? A gente criaria uma lista chamada idades, tá bom? E dentro dela a gente iria guardando cada um desses valores que equivalem à idade de cada uma das pessoas. Esses valores não necessariamente têm que ser números inteiros, pode ser uma lista de nomes, por exemplo, que seria um string, não sei, uma lista de valores booleanos, que seriam true ou false, ou incluso uma lista de valores de preços, que seria um float, né? Que seriam valores com decimais. E também a gente podem usar arrays com estruturas muito mais complexas, tá? Que a gente vai ver já no futuro do curso. Não é o objetivo da aula de hoje. A aula de hoje o objetivo dela vai ser sobre listas, tá? Vai ser sobre o array, no uso das listas. Cada elemento dessa lista, né, cada número, cada valor que a gente tem aqui, ele é identificado por um índice ou uma chave, tá? Basicamente é que cada um índice vai associar a um valor, a uma posição dessa lista. Vamos com um exemplo. Nós temos aqui, né, a lista que a gente criou, que tem os valores 10, 14, 20, 9, 16 e 22. E cada valor dessa lista tem um índice associado. Não seria não exatamente cada valor, senão cada posição. Nós aqui temos a posição 0, que dentro temos o valor 10. Aqui temos a posição 1, 2, 3, 4 e 5. Dentro de cada posição existe um elemento, existe um valor, tá bom? Isso é importante porque se a gente quiser saber o valor do terceiro elemento, a gente vai utilizar o índice 2. E aqui é importante destacar, tá bom? Que é um pouquinho estranho no começo, mas depois vocês vão se acostumar. Porque para nós, para os seres humanos, quando a gente pensa, quando na lista tem um elemento, a gente vai falar do primeiro elemento, do elemento número um, né? A gente vai conversando. É, mas no caso da programação, quando a gente fala que uma lista, o primeiro elemento de uma lista é o elemento zero, tá bom? A numeração vai começar do zero até do zero a mais, tá bom? Então, por exemplo, o valor da posição zero nesse caso é o 10. O valor da posição 4 é o 16, que nesse caso seria o quinto elemento. Do mesmo jeito que o valor da posição 5 seria o 22, que seria o sexto elemento. A gente vê aqui que temos 6 elementos, tá bom? Então, daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê o uso dos índices, tá bom? Índices e os valores. E, então vamos lá, vamos começar com PHP. Existem diversas maneiras de criar uma lista em PHP. A gente está vendo aqui elas, que seriam diretamente utilizar a lista array, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula, e aqui a gente criaria uma lista vazia. Simplesmente é criar uma lista vazia. Por exemplo, você quer criar uma lista para depois adicionar valores. Imagina, você quer criar uma lista para depois ir no banco de dados e adicionar esses valores. Então você cria ela primeiro vazia e depois você vai adicionando elementos. Ou pode ser casos que você já queira criar uma lista com elementos já dentro dessa lista. Então a gente poderia fazer de duas maneiras. Ou utilizando aqui os corchetes separado por vírgulas, ou utilizando a função array e
entre parênteses, os valores separados por vírgula também, tá bom? Aqui também a gente pode utilizar texto e aqui a gente também pode utilizar inteiros, tá bom? A gente os elementos podem variar, não significa que sempre tem que ser números inteiros aqui. Então, vamos mexer um pouquinho no código para a gente ver na prática o funcionamento, tá bom? Vamos lá. Antes de eu começar a explicar no código, aqui temos essas linhas aqui, que basicamente eu coloquei para fazer com que o PHP seja mais estricto na hora que eu estou escrevendo o código, tá bom? Então ele vai mostrar alguns erros que se não existissem essa linha, ele não mostraria. Por exemplo, se eu fazer aqui um echo variável, né, variável, essa variável não existe, né? Então, se eu fazer se eu executar esse código, ele está me dando esse erro aqui, que está me dizendo que essa variável está indefinida, que ela não existe. Se eu fazer aqui variável igual a olá, vamos pôr em português aqui, né? Desculpa. Se eu fazer aqui variável igual a olá, agora já não tem erro nenhum. Mas, se eu deixar aqui esse eco variável e tirar essas linhas de erros, ele não me mostra nada, tá bom? Porque não existe, ele simplesmente deixa de lado os erros. Como eu quero mostrar alguns erros para vocês, eu vou deixar isso daqui colocado. O importante para vocês é daqui para baixo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me escreverem, mas o importante aqui é daqui para baixo. Então, vamos lá, voltamos ao tema da aula. O que a gente estava querendo fazer aqui agora? A gente está querendo criar listas, né? Então, vamos lá, a gente quer criar uma lista. Nesse caso aqui, a gente vamos criar uma lista, desculpa, uma lista vazia, né? Então, se eu fazer aqui, desculpa, vamos lá, vamos mostrar um var dump para a gente ver como é que está essa lista criada, né? Então, vamos executar. Eu executo e eu vejo que, tá bom, criei uma lista, criei um array. Nesse caso, é uma lista que contém 0 elementos, então ele não me mostra nenhum elemento. Como a gente viu aqui no exemplo, a gente acabou de criar uma lista vazia, tá bom? Se eu quiser criar uma lista, como no exemplo de idades, eu posso fazer aqui o corchetes, por exemplo, e pôr diversas idades, tá bom? Vamos começar com 3 e põe aqui. Vamos mostrar. Então, aqui eu já tenho, tá vendo? Agora eu criei uma lista com 3 elementos, que são 10, o 15 e o 25. E a gente já vê aqui que quando eu faço o vardup para que o PHP me mostre o que é essa variável, eu estou vendo aqui que ela é um array com 3 elementos, né? Que o tamanho dela são 3. E que esses elementos são um inteiro de valor 10, um inteiro de valor 15 e um inteiro de valor 25. E também podemos ver aqui que tem os índices associados a cada valor, o que significa que o primeiro elemento da lista é o índice 0, ele tem o valor 10. O segundo elemento da lista é o índice 1 e ele tem de valor 15. E o terceiro elemento da lista é o índice 2 com o valor 25, tá bom? Outro exemplo que a gente viu de como criar uma lista. Então, por exemplo, a gente tem uma lista que se chama professores e vamos criar utilizando o nome array. Nesse caso, vamos por Flávio e Matheus. E se a gente fazer um var dump aqui de professores, vamos ver, deixa eu limpar, aqui. Vamos ver que agora temos um array com tamanho de 2 elementos, onde o primeiro elemento de índice 0 é o Flávio, o segundo elemento de índice 1 é o Matheus, tá bom? Por exemplo, a gente pode adicionar outro professor aqui, vamos ensinar o Henrique. Pronto, executamos e temos 3 professores agora. O índice 1, desculpa, o índice 0, o índice 1 e o índice 2, que seria o Flávio, o Matheus e o Henrique, tá bom? Aqui vocês podem passar quantos elementos vocês quiserem, não tem nenhum problema. Do mesmo jeito que criando com os corchetes, vocês também podem adicionar quantos elementos vocês quiserem. Por exemplo, se a gente fazer o da idades, deixa eu colocar aqui o exemplo que a gente tinha antes. Se a gente fazer aqui o das idades, a gente pode
por mais elementos nessa lista, não tem problema, vocês podem começar com o que vocês quiserem, tá bom? Vou fazer aqui o var_dump, vamos ver todos esses elementos, tá? Também comentei antes que não necessariamente tem que ser números inteiros, podem ser texto, Deus, Flávio, tá? Então, o nome aqui, vamos mudar aqui nomes para ficar um pouquinho mais, para a gente entender o que a gente está colocando, tá bom? Não tem problema. Vocês podem usar as duas ou as três maneiras, né, que a gente tem, se quer uma vazia ou se quer uma com valores, para criar um elemento de um array. Então vamos lá, agora a gente já tem uma lista, a gente já tem um array criado, a gente agora temos que poder trabalhar com ela, né? Senão, para que vai servir a lista? Então, a gente vai, por exemplo, o primeiro passo será como a gente obter um valor nessa lista. E aqui a gente vai começar a entender como funcionam os índices, tá? Vamos lá, no exemplo que eu tenho aqui para vocês nessa imagem, a gente vê que a lista que a gente criou antes, que é de idades, tá bom? Que tem os seguintes valores: o 10, o 14, o 20, 9, 16 e 22. Se eu quiser obter o primeiro valor dessa lista, eu vou utilizar o índice 0. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando um texto que fala primeiro valor, né? Aqui, e eu concateno com o idades do índice, o seu índice 0 da lista idades. E o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o primeiro valor e o 10, porque é a primeira posição, né? Da posição 0 dessa lista. O segundo valor eu concateno com a posição número 1, que seria a segunda posição. Então, como resposta, eu vou ter um segundo valor, 14, que é o segundo elemento da nossa lista. E o que acontece quando eu tento obter um valor de uma posição que não existe? Nesse caso 19, não existe, porque temos uma lista de 6 elementos, né? Então, os índices daqui vai desde o 0 ao 1, 2, 3, 4 e 5. Como muito, a gente vai poder fazer um idades 5. Então, se eu colocar aqui um 19, o PHP o que ele vai fazer vai ser mostrar um erro para mim. Basicamente, o que ele vai falar é undefined offset. Que o que ele está dizendo para nós é que não existe um elemento nessa posição. Entendeu? Com essa chave, com esse índice, não existe um elemento. Então, ele não pode mostrar, ele não pode devolver esse elemento para você. Tá bom? Vamos ver aqui, executando um pouquinho esse código. Vamos para a lista que a gente tinha, né? Lista de idades que a gente tem ali no exemplo. Aqui temos ela. Então, a gente faz o echo, né? Vamos por aqui valor e vamos por idades 0, que a gente está obtendo o primeiro valor. E faço quebro uma linha para ficar mais bonito. E vamos executar. Como eu estou executando aqui, eu estou vendo que ele vai falar valor e vai pegar o valor da posição 0, que é o 10. Tá bom? Vamos lá. Valor 10. Perfeito. Então, se eu fazer um valor da posição 5, que é o último elemento aqui da lista, ele vai fazer um valor 22. Então, o que acontece se eu fazer um valor 6, que eu não tenho já esse elemento nessa lista? É quando ele tem que mostrar um erro para mim, e ele mostra. Tá vendo? Ele fala aqui um defined offset 6 porque não existe. Tá bom? Se eu colocar outro elemento aqui, por exemplo, 25, agora já existe esse elemento aqui. Ele não vai mostrar mais um erro para mim. Vai mostrar o valor 25. Tá bom? Isso daqui também serve para a gente guardar um valor dentro de outra variável. Por exemplo, vamos criar uma variável com last element. Que nesse caso a gente fala que é o elemento da posição 6, né? Que seria o sétimo elemento. E aqui eu posso substituir isso daqui pela essa nova variável que eu acabei de criar, que é last element. Então, se eu fazer php, ele vai mostrar a mesma coisa que antes, que é o 25, porque eu estou guardando aqui dentro. Se eu trocar esse elemento aqui, se eu pôr um 49, por exemplo, ele vai executar e vai mostrar um valor 49 para mim.